Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E comigo hoje tenho aqui o Júnior Lima. Tudo bem, Júnior? Como que você está? Olá, boa tarde, tudo bem? Bastante nervoso, que acho que é o primeiro podcast que eu estou participando, mas ansioso também para falar do meu livro. Ah, que bom. Acaba que esse nervosismo ele passa rápido, tá? Eu falo por experiência de alguns convidados que também falam, tô muito nervoso e tudo, mas dá uns 5 minutinhos, já tá falando de tudo, super tranquilo, super desenvolto. Vai ser bem tranquilo. Já tô falando da nossa vida. Exato. Bom, apresentar você direito, né, Júnior? Você que fala bastante que é amante de quadrinhos, filmes de ação, de aventura, e um ponto muito importante também os RPGs, que eu vou querer saber um pouco mais como que também eles influenciaram na sua escrita, né? E você criou, né, todo um universo fantasioso com a ajuda de alguns amigos e até chegar no livro Crônicas da Segunda Guerra Mundial, que vai ser muito o nosso foco aqui. E, bom, Júnior, antes da gente entrar no começo assim, da nossa pauta, das minhas dúvidas aqui, quero só falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, o nosso patrocinador aqui do canal. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Bom, Júnior, vamos lá. Como eu queria entender assim um pouco mais do passado, assim, né? Como que o seu contato com os quadrinhos, com os filmes também, e do RPG, né? Imagino que é RPG de mesa, né? Muito provavelmente. Como que ajudou, assim, na sua jornada literária? Como que serviu de inspiração? O quanto isso tudo foi muito importante no seu desenvolvimento como escritor? Cara, isso começou remetendo à minha infância mesmo. Como boa criança que eu era, gostava de ler quadrinhos, tanto de super-herói quanto de Turma da Mônica. Aliás, eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica, em casa, não na escola, por incrível que pareça. Então a paixão de quadrinhos já vem de berço. Eu já, desde que me entendo, eu já estava lendo quadrinhos. E aí a gente vai evoluindo, Turma da Mônica vai para heróis, vai para graphic novels, e eu leio até hoje. E você vê minha estante de livros, livros e quadrinhos. E isso pelo fato de eu ler principalmente coisas de heróis, me remeteu a apreciar obras de ação e aventura, que é o que eu mais amo apreciar, mais amo assistir. E nesse meio tempo, em época de escola mesmo, conversando com amigos de quadrinhos e filmes de aventura, um amigo meu foi tipo, cara, tu já jogou RPG? Aí eu tipo, que é isso? RPG? É videogame? O que é isso? Aí eu falei, também. Mas é RPG de mesa, onde você pode interpretar um personagem em uma aventura. Você decide qual caminho dessa aventura, você decide o caminho do seu personagem. E para uma criança de 9, tinha uns 9, 10 anos, quando me apresentaram, é um mundo novo. Com certeza. E, então, desde a época de escola, eu já jogava e tal. Obviamente, quando a gente cresce, a gente já vai parte para as outras obrigações e tal. Mas antes, no meio da pandemia, quando a gente não tinha muito o que fazer em casa, para passar o tempo, e graças à tecnologia de hoje, eu posso jogar RPG de forma online, pelo Discord, por várias plataformas de RPG, e aquela paixão de criança voltou. Então, quando você volta a jogar RPG, nossa, é outra vibe, é outro universo para se jogar.
Acaba que tem um fator muito nostálgico também, né? Imagina você ficou afastado por um tempo, começou na infância e teve essa Não, retomada agora, né? não. Chegou a adolescência, sabe como são os adolescentes, já querem Sim. ser mais adultos e tal, só que quando chega a vida adulta a gente pensa, pô, mas que bom, que saudade daquela época de criança. E Uhum. a gente pode ser adulto e voltar àquela Sim. época de jogar RPG, nada te impede. Melhor ainda, porque nossa cabeça já está mais madura, já está mais inventiva. Você pode criar Uhum. histórias boas, pode criar histórias que sejam práticas, como foi o que aconteceu com o meu livro, Crônica da Segunda Guerra Uhum. Mundial. Aí é um ponto, né, uma dúvida. Como que foi o início, assim, com a escrita, de fato? Vamos pensar assim, foi ali na adolescência, início da fase adulta, consumindo muito conteúdo, e acaba que o próprio RPG, por serem universos tão ricos, e acaba que a gente, de certa Uhum. forma, pode até escrever, você desenvolve a própria história do personagem, muitas das vezes. Isso foi ali um passo importante para começar a ser escritor? Como que foi, assim, as primeiras palavras, vamos colocar Eu assim? vou até formar, eu vou até explicar de forma prática como foi o nascimento desse livro, que é remetendo a tua Sim. pergunta. Que, como eu te falei, eu voltei a essa paixão de RPG, e o bom do RPG é que você pode usar vários cenários. O mais Sim. famoso, para quem vai conhecer RPG, é o RPG medieval, que tem a Uhum. presença da Idade Média, presença de elfos, druidas, essas coisas. Mas eu não queria ir para esse canto porque eu não sou tão conhecedor dessa área, por incrível que pareça. E quando eu Uhum. fui começar a jogar, eu seria o mestre do RPG. O mestre do RPG é o que vai construir o cenário. Então Sim. eu queria remeter a algo que eu sei, que eu tenho maior conhecimento. E partiu para a Segunda Guerra Mundial, que é um dos assuntos que eu mais sou estudioso, que eu gosto de aprender sobre isso. Uhum. Na cultura pop a gente tem vários filmes e séries de ação e aventura desse cenário. Sim. Vide, por exemplo, Indiana Jones, ou até os mais realistas, como o Resgate do Soldado Ryan, que Sim. é uma aventura, se tu parar pra pensar, apesar do drama. Uhum. E foi Sim. assim, tipo, chamei uns amigos e, tipo, eu tenho essa ideia de misturar a Segunda Guerra e artefatos mágicos, pra ser mais fantasioso pro RPG. Uhum. Todo mundo adorou a ideia, todo mundo construiu personagens complexos, que eu já me apaixonei de cara. E jogando, Uhum. jogando, a gente viu que a história estava sendo boa. Paralelo a isso, eu sempre gostei de escrever. Isso desde a minha época de criança também. Redação era uma das minhas matérias favoritas, porque eu gostava de criar texto, eu gostava de criar coisas. Uhum. E aí eu pensei, tipo, essa história tá tão boa, bora escrever pra ficar documentado pra gente nunca esquecer dessa época. E quando eu Uhum. fui mostrando pra galera a história, eles me falaram, Júnior, isso aqui tá muito bom, por que tu não publica? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, é sonho de criança você escrever coisa pra ser publicados. E com tantos feedbacks bons, eu falei, por que não? O máximo que vai acontecer é que ninguém vai ler. Mas graças Uhum. a Deus tá todo mundo lendo. E eu tô gostando muito do feedback dos leitores. Cara, que legal. Acaba que foi uma surpresa, vamos colocar assim, o livro ser É, publicado, né? Porque não era o objetivo inicial. O objetivo era basicamente você firmar, né, essas ideias, a construção desses personagens e deixar é, registrado. E com acaba certeza. que essa participação dos seus amigos foi muito é, te ajudando a organizar essa história, a desenvolver os personagens mesmo. Qual que foi a participação deles ali? Como que eles te ajudaram, de fato, no livro? Eles eram praticamente os personagens principais. Cada um. E o bom, Ah, ao sim. todos eles eram seis personagens. E cada Uhum. um tinha a sua personalidade, ninguém era igual ao outro. Assim como o ser humano não era igual ao outro. Sim, Isso é o bom do sim. RPG. Cada jogador ele tem a sua personalidade botando naquele personagem. Uhum. Em termos de cenários e até mesmo a narrativa das missões, o cenário era praticamente ideia minha. Eu que mostrava, vocês vão para esse tal lugar. Esse tal lugar tem isso, isso e isso.
Uhum. O perigo da missão é esse. Isso tudo veio da minha cabeça. O que veio deles é os personagens, como eu falei, a personificação deles e Uhum. como isso foi resolvido. Então, quando você lê o livro, você não vai esperar aquelas coisas clichês de tipo, atira nele e pronto, ele morreu. Não. São Uhum. várias ideias muito fora da caixa que partiram deles. Eles que resolveram isso. E é uma coisa e acaba sendo bem fora da caixa. Tipo, você não vai esperar por isso. Isso já na primeira missão do Bruto. Uhum. Então você já começa o primeiro capítulo bem tipo, caraca, não esperava por isso. Uhum. E então a gente pode, né, concluir que o RPG de fato ele foi a grande fonte assim de estudo e inspiração para o seu livro. Eu acho que isso é muito Sim. claro, né? Então acaba que o livro ser publicado em si ele foi um acaso, assim, foi algo que Uhum. aconteceu depois da ideia, né, da história, mas que ao mesmo tempo ele pode, como que eu posso dizer, é algo um complemento assim para uma história do RPG, ele pode ser pensado dessa forma. Você pensa, né, pegar e colocar num formato de um jogo, do RPG, já tem essa ideia, inicialmente foi pensado assim, acabou que virou um livro, como que pode ser de uma forma complementar a outra, de um lado e para o outro? Isso foi imaginado? Eu vou até te contar essa curiosidade. Quando eu comecei a escrever a história, a gente ainda não tinha terminado a campanha. Tanto que eu não Ah, sabia como sim. iria acabar. Uhum, Tipo, não tinha total noção de como iria acabar. Eu tinha noção do cenário, mas uhum. aí tudo ia depender deles. Quando acabou, eu falei, nossa, acabou de uma maneira que eu não esperava, mas vai ser computado no livro. Então, Uhum, obviamente é baseado em fatos reais, mas tudo que vai acontecendo é de livre escolha dos jogadores. uhum, Em termos da escrita, obviamente a gente evolui mais os personagens, cada personagem. O bom uhum. é nós de falar que não existe um protagonista no livro. O grupo é o protagonista. Sim. E são 6 personagens. E é bom que todo mundo tenha o seu background, tenha a sua história de origem, tenha o seu Uhum, desenvolvimento. Todos eles têm o seu desenvolvimento, não tem nenhum deixado de lado. Às legal. vezes, eu gosto até de perguntar para as pessoas qual é o seu personagem favorito. E cada um tem o Uhum, seu personagem favorito, não é tipo uma pessoa só. Para mostrar o quanto realmente todos são desenvolvidos. Obviamente, no RPG, o foco é mais na aventura de começo, meio e fim. Mas no livro a uhum, gente bota umas camadas para que toda a história ganhe mais espírito, mais corpo, que acaba uhum. o leitor se apaixonando. Sim. Acaba que o livro ele é um pouco mais limitado no ponto que a história já está construída ali, né? O personagem é aquilo ali, acaba que no RPG você constrói a sua própria jornada, né? Mas não E, por isso o livro ele é pior, vamos colocar assim, não é? São formatos diferentes de você apresentar, né, uma história, uma exatamente. jornada, né? E Eu não digo que é limitante. Pelo contrário, eu acho que pelo livro a gente conhece mais da origem dos sim, personagens, é os complementar, né? pensamentos. Exatamente, é complementar. Os Uhum, pensamentos deles, como eles reagem a isso, como eles vão reagir ao uhum, próximo evento. O que vai legal. acontecer no final, tem isso também, o que aconteceu no final da campanha, que aconteceu com cada um seguiu o seu caminho, se cada um teve algum Sim. caminho a seguir. Eu acho que cada um se complementou de um jeito, dessa forma. Interessante, bem legal saber disso. E assim, com o livro publicado, o que que ele representa assim para você, né? Porque na visão assim não de quem está vivenciando ali a jornada, né? Enfim, mas do outro lado, é quem criou e você publicou, você registrou, você tem algo em mãos ali. O que que isso representa para você ter esse livro publicado? Primeiramente, um sonho realizado, um sonho de criança realizado. Porque, como eu lhe falei, Uhum, eu sempre gostei de escrever, mas quando a gente é criança, é novo, os nossos textos podem até ser bonitinhos, mas eles não são grandes coisas.
Sim, E o sim. bom é que quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais maturidade, mais experiência, a gente desenvolve melhor as nossas ideias. E a prova tá aí, eu Uhum. consegui construir um livro com começo, meio e fim bem, bastante coeso, coerente, que algumas pessoas gostam, e isso é Uhum. muito gratificante para mim. O fato de alguém já ter lido e falar que foi uma das melhores leituras do ano, ou até mesmo da vida, Uhum. é um sonho de criança sendo realizado, para quem sempre É. gostava de escrever. E isso abre a porta de tipo, olha, eu posso construir mais histórias, eu posso ter mais ideias que as pessoas podem gostar, ou até mesmo você pode gostar. Uhum. E Não, sim. abre essa porteira de tipo, cara, vamos construir mais coisas. Aí essa questão do construir mais coisas, né? Acho que o primeiro livro publicado sempre tem muitos desafios, né? E no seu caso ainda teve algo que não foi pensado desde o começo. Essa construção não foi pensada desde o começo ser um livro, mas acabou acontecendo. Agora, para o próximo, eu acredito que você tenha planos para um próximo livro, e vai Sim, ser muito mais claro. bem planejado desde o comecinho, né? Apesar desse lançamento ainda estar recente, você já pensa lá na frente? Como que tá Na a ideia? verdade, na verdade, eu estou acabando de escrever uma nova história, só que é um outro livro, Uhum, obviamente, sim. Outro mais alta, universo, diferente, né? outro universo, mais alta fantasia mesmo. Eu vou até dar Uhum, pequenos pais misturando pirataria e seres mágicos. Eu gosto de misturar uhum. cenários, não nada a ver, mas Não cenários convencionais, né? improváveis, de tipo, da mesma forma Igual que você fez, tipo, RPG com Segunda Guerra Mundial, né? Tal. exatamente, O tipo, comum é mais a mitologia e tudo mais, e você foi para algo não exatamente. convencional. Legal. E além do mais, eu tenho o lado bom e o lado ruim sobre isso, como você falou. O livro da Segunda Guerra Mundial ele não foi pretensioso para ser publicado. Ele aconteceu. Uhum, Então, meio que ele não teve expectativa. Agora que eu pretendo publicar um próximo, eu já tenho uma expectativa sobre isso. Por isso que esse eu estou uhum, demorando mais para finalizar, porque eu quero que esteja tudo fechado, eu quero que esteja bem coerente. Que, diferente da Segunda Guerra Mundial, a Terra ela é formada, ela já tem um background. Essa fantasia que eu uhum. estou fazendo, eu tenho que começar do zero. Então ele é mais difícil Sim. de construir. Mas é bom, mas o lado bom é que eu já tenho noção de como fazer as coisas, eu já tenho experiência nessa parte. Sim. Eu sei. Eu gosto de. Quando eu conto uma história, foi o que aconteceu na coisa também, eu sabia como começou e como terminou. Apesar de eu começar sem a campanha não ter terminado, quando ela terminou, Uhum. já pensei, eu tenho que levar para esse cenário, para esse Sim. final. E então eu percebi que eu gosto de escrever assim, eu tenho que saber como vai começar e como vai terminar. Então eu já sei como construir tudo isso baseado no que eu quero no final. E isso é uma experiência que eu Uhum. ganhei no primeiro livro. Então eu já sei como fazer no próximo livro. Mas aquela Uhum. coisa, a expectativa agora vai estar lá em cima, porque eu quero manter o mesmo nível do que foi o livro da Segunda Guerra Mundial. Sim. Acaba que a gente sempre quer mais, né? E a gente também está mais bem preparado, né? Então, você acabou de falar, as dificuldades, né, os pontos, ali, os problemas que você teve no primeiro livro, você espera não repetir no segundo, porque já enfrentou, né, já Exatamente. passou por esses pontos desafiadores, né? E eu Uhum. queria voltar até um pouquinho mais atrás, Júnior. Você até falou que um dos assuntos que você mais estudou, né, que você mais gosta é a Segunda Guerra Mundial. Tem algum motivo específico por que a Segunda Guerra Mundial? Né? Na verdade, eu sempre gostei de estudar história. Eu acho que Sim. todo mundo fala que, na verdade, eu deveria ter feito história na faculdade. Eu só não sei Sim. porque eu não quis mesmo. Então, eu sempre Uhum. gostei de várias coisas, vários assuntos, mas realmente a Segunda Guerra Mundial é top um. Sim. No começo, quando eu era menor, era pela visão do entretenimento, que a gente pensa, nossa, parece um filme de aventura que aconteceu na vida Sim. real. Mas quando você cresce, você percebe que foi um momento muito dark da nossa história, muito Uhum. pesado. E Sim. por isso mesmo que a gente deveria estudar sobre isso.
pra gente não cometer os mesmos erros do passado. Sim, porque às vezes Infelizmente, romantiza muito a guerra, muitas vezes, né? é, Colocam mesmo quase como uma ficção e a gente não vê o real problema que é. ela foi, né? Tanto que no meu livro eu queria deixar isso claro que, tipo, aconteceram atrocidades, cara. E Sim. que não pode ser esquecido, não deve ser esquecido, pra gente não cometer os Uhum. mesmos erros. Que, infelizmente, na atualidade, algumas pessoas estão cometendo esse mesmo erro. Uhum. E, enfim, mas é bom pra gente aprender a ser melhores pessoas do que que pessoas foram naquela época. Fora o fato Uhum. que, tipo, nossa, o mundo inteiro se uniu pra derrotar um inimigo em comum, é muito Uhum. grandioso. A gente fica com aquela, uau, foi muito legal isso. E graças a Uhum. Deus tudo terminou bem para todo mundo. Sim, sim. E acaba que essa proximidade sua com a história, né? Esse gosto que você tem pela história, também ajuda muito na construção de histórias ficcionais, né? Então, o fato de você entender mais do que o comum, vamos colocar assim, de detalhes históricos, Ah, quando você transporta isso para a ficção, você também consegue transportar de uma forma mais. É, us- palavra real não seria certo, mas quando a gente lê um livro de ficção, um exemplo, uma ficção científica, quando você coloca vários elementos da ciência, vários elementos matemáticos ali, prova que você entende do assunto, você pode escrever uma ficção científica. Eu imagino que uma ficção histórica também parte disso, né? Você entender do que aconteceu, você estudar bastante sobre isso, desenvolver, né, a narrativa do seu livro, fica, de certa forma, mais facilitado pela proximidade que você tem com o assunto, né? tanto que, como eu lhe falei, teve liberdades criativas, algumas coisas eu decidi para um outro lado, Uhum. mas ao mesmo tempo tem referências históricas do que aconteceu, como por exemplo o Holocausto, Sim. a invasão nazista na França, Uhum. o papel do Brasil na guerra, já que temos um soldado Uhum. brasileiro entre os protagonistas, os Legal. países que se aliaram aos aliados e ao eixo, que foram contra os nazistas, tem várias referências históricas que eu Sim. realmente eu queria manter para também ao mesmo tempo a pessoa se interessar e estudar sobre isso. É bom, como eu falei, é bom de saber sobre isso para ter um Uhum. melhor conhecimento do que foi que ocorreu. Sim. E aí, acho que engrandece assim, seu desafio para um próximo livro que você não tem essa base, né, histórica real. Exatamente. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio que você vai enfrentar nessa história, nessa fantasia épica, porque é uma criação totalmente do zero, né? Exatamente, por isso que ele está demorando mais do que Sim. demorou o outro. Tanto que o livro, eu tô aqui com ele. O livro, eu demorei um ano para escrever, isso porque foi durante a quarentena da pandemia. Então foi uma maneira também de eu passar o tempo. Sim, sim. Então, esse que eu já tinha o background, eu já tinha todo o esqueleto da história, demorou um ano, imagina esse. Mas esse eu estou me É. empenhando para que não demore tanto. Tanto que realmente eu já estou perto dos capítulos finais. Ah, sim. E você pensa, algo muito comum nas fantasias, principalmente as épicas, de ter vários volumes, né? Você pensa em volume único, você pensa em mais volumes, ainda mais que você está finalizando a escrita, né? Como que tá isso? Esse eu estou pensando em ser uma trilogia. E como eu te falei, eu gosto de pensar já sabendo como terminar, então eu já tenho uma ideia Sim. de como vai terminar o terceiro livro. E tudo Entendi. isso é bem dividido e tal. Mas a ideia é essa, que se é uma trilogia, se for mais, Uhum. se tiver história, por que Sim. não? Mas a ideia Sim, inicial é sim. ser uma trilogia para que seja tudo fechado. Porque eu também gosto de histórias fechadas. Pior Uhum. coisa é uma história aberta que, tipo, tá, mas o que aconteceu com. É por isso que eu também não gosto de ver séries canceladas sem final. Ou séries que ainda não É, terminaram, né? Que só o ano que vem vai exatamente. ter outra série, outra temporada. Às vezes eu prefiro que a história toda se feche para eu depois assistir, Sim. para que ficar, tipo, cancele, tipo, tá, mas e aí, como é que vai acabar? Eu não sei. É a pior coisa. Então eu mesmo eu prefiro.
Então, seria hipocrisia falar, tipo, ah, não, vou deixar em aberto a história. O da Segunda Guerra Mundial, eu posso garantir, ela é bem fechada. Tudo bem coeso. Uhum. Pequena história, mesmo tendo um epílogo, ele tem um final. Então é Sim, isso que eu gosto de trabalhar assim, dessa maneira. sim. Aí uma questão até de continuidade mesmo, né? Continuando nesse tema, acaba que você está fazendo, escrevendo, finalizando o primeiro livro, vai para um segundo, vai para um terceiro, isso vai levar alguns anos, né? Então, se você for muito rápido pelas experiências do primeiro livro, você está falando de 3 anos, pelo menos, né? Uma É, trilogia, pelo menos. É, na sua cabeça, você tá em se planejado assim, pô, fazer essa trilogia, depois eu penso em outra história, ou no meio desse caminho pode surgir outras histórias, outros livros, ou você é por ciclo, né? Você teve o ciclo das crônicas da Segunda Guerra, aí entra para essa alta fantasia, depois é um outro ciclo, ou pode ser tudo misturado, assim? Como que funciona a sua cabeça, seu processo criativo? eu vou dar até um exemplo da Segunda Guerra Mundial. O fato de eu saber como começa e como termina não impede de eu construir novas Ah, histórias. sim, Tanto sim. que quando eu terminei, eu pensei comigo mesmo, tipo, eu consigo fazer uma continuação. E eu já adianto, que vai ter uma continuação nesse livro. Só que ele vai se Entendi. passar numa outra época, vai se passar na Guerra Fria, alguns anos Uhum. depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, mas ele vai ser uma continuação direta. Ah, tá. Vai chegar num ponto que vai ter várias histórias ao mesmo tempo ali, né? Exatamente. Ah, Além sim. disso, mesmo tendo final, eu sei como começa, eu sei como termina, mas eu não sei como vai O ser o meio. durante, né? Então, às vezes, É. exatamente, às vezes eu estou escrevendo e eu tenho a ideia de tipo, olha, eu posso fazer isso. E aí eu Uhum. boto lá um pequeno arco nessa no meio da história que vai se ligar para o final. E eu falei, enriquecendo tanto a narrativa quanto o universo. A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Teve uma hora que eu tive uma ideia de um pequeno acontecimento, escrevi, chegando perto do final da história, eu consegui, num diálogo, conectar o acontecimento que eu tive essa ideia. Que, Ah, na legal. verdade, só engrandeceu a história, só engrandeceu Uhum. a evolução do personagem. Então é aquela Sim. coisa, eu me permito a ter novas ideias e por que não colocar? Porque isso pode engrandecer. Claro que, tipo, a Uhum. gente tem que deixar tudo coisa. Aí entra na revisão de tipo, ó, isso faz Sim. sentido? É, não faz sentido, então bora tirar. Tanto que teve cenários cortados do livro. Eu já até adianto, já Uhum. que não está no livro. Não, na verdade, três cenários. Que era um que seria uma batalha em alto mar, onde os protagonistas estariam infiltrados num navio nazista. Uhum. Outro cenário, eles com os artefatos mágicos lutando contra um tanque de guerra. E até mesmo um dos personagens apaixonado por outro do grupo. Ele teria esse amor homo afetivo. Só que eu Uhum. percebi que, tipo, não ia ter como, ou não ia ter como encaixar na história, ou, tipo, não ia ser injeção de linguiça. Uhum. E aí a gente Uhum. escolhe descartar. Mas também teve outras coisas que deram certo, que eu não vou falar, Sim. obviamente, que é isso, seria Porque spoiler, tá no livro. Aham. mas deu super certo. Falei, isso vai manter, então isso vai dar Sim. certo. É dessa maneira que eu gosto de trabalhar. E assim, o primeiro livro na Segunda Guerra você demorou um ano para escrever. É natural que sua cabeça vai pensando ao longo desse tempo, e aquilo que você pensou no começo pode sofrer Uhum. alterações, pode sofrer mudanças. Você pode colocar algo que meses atrás fazia sentido, quando eu ver da história, eu falo assim, isso aqui que eu pensei lá atrás já não É, tá tão legal. Então, a escrita do livro ela é muito assim, né? Muito de um vai e volta muitas vezes, né? Até chegar exatamente. naquele produto final que você gosta, né? E esse processo, né, da escrita, é, para você, eu falo assim, por mim, que eu acho bastante, é contagiante, assim, é algo que te faz, que é uma primeira experiência, né, que você teve com o primeiro livro, né? O que mais te surpreendeu, assim, durante esse processo? Você imaginou que fosse mais fácil, mais difícil? Foi prazeroso? Foi legal, assim, estar envolvido ali na história escrevendo? O durante, como que foi?
como eu te falei, eu sempre gostava de escrever e eu fiquei muito tempo sem escrever. Quando eu voltei, eu estava na quarentena, não estava fazendo nada, e eu Sim. pensei, vou escrever, que eu gostava de fazer isso. E bora escrever sobre a história da Segunda Guerra. Nossa, sabe quando um vício volta pra você, forte? Uhum. Eu já tava. Não, bora fazer desse jeito, desse jeito. Nossa, foi muito contagiante. Eu tinha Que esquecido o legal. quanto não gostava. Eu amava escrever e criar histórias. É uma questão Uhum. de amor, é uma questão de prazer. E era muito legal, e eu via que. O bom. Não o bom, mas o ideal, quando você escreve um livro, é você ter leitores betas, para ver se você está Sim. indo no caminho certo. E esses eram meus amigos da RPG, além de outros Uhum. amigos que gostavam, que gostam de ler. E aí eu apresentava. E todo capítulo eu mandava para eles. Então eles acompanhavam em tempo real os Ah, acontecimentos. que Eles, legal. assim como eu não sabia como ia terminar, eles também não sabiam. E eu fui mandando, Uhum. mandando, e todo mundo, nossa, tá muito bom, cara. Putz, o que, que vai acontecer com eles? Nossa, o que, que vai acontecer com aquele personagem? Meu Deus, aconteceu aquilo com o personagem. E eu ficava animado porque eu também queria saber como o que ia Sim. acontecer. Porque uma coisa é ter a ideia, outra coisa é botar no papel. E pra botar no papel tem que deixar tudo fazendo sentido. Sim. Então, Mas quando acaba que acontecia. é meio que ao mesmo tempo, né? As coisas vão, você vai É, escrevendo e as coisas vão acontecendo, né? tanto que tinha capítulos que aconteciam um grande acontecimento, eu terminava e eu ficava olhando e tipo, mano, o que foi que aconteceu? Eu ficava É. impactado. E tipo, teve um que eu não vou falar, obviamente, mas era um grande acontecimento que eu fiquei muito tempo olhando pro computador, absorvendo o que aconteceu. Porque eu fiquei sentido. Aham. Imagina os meus amigos que leram, todo mundo ficou, Pois é. cara, eu não acredito que tu fez isso. Cara, o que aconteceu? E é um processo, tipo, é muito bom, é prazeroso porque é uma mistura de ser um leitor, mas ao mesmo tempo você está escrevendo sobre isso. É uma adrenalina, é um sentimento diferente. Ao mesmo tempo, ele é quase que É, viciante, né? Então, você tá bem envolvido na história, você tá desenvolvendo, e quando você finaliza, passa um tempinho, já quer ter isso de novo. Já quer passar por tudo de novo. não, Então, acaba isso que a escrita, ela não para, né? Hoje ela não vai parar mais, né? Eu imagino. não, eu já tenho ideias de outras histórias, não no mesmo universo, de Sim. universos diferentes, que eu terminando esse que eu tô falando, eu já vou escrever outro, pra Aham. eu querer escrever outro, eu tô quase escrevendo já dois ao mesmo tempo, pra ver se a minha cabeça dá um, dá uma baixada de Aham. tanta ideia. Mas é Sim, coisas aí. que eu gosto de escrever, porque, por exemplo, eu gosto de. Já tenho ideia de, por exemplo, de uma história de super-herói, eu tenho uma ideia Uhum. de uma história cyberpunk, eu tenho ideia até de Velho Oeste, que Que legal. eu gosto, eu quero escrever. E se for publicado ou não, aí vamos ver. O Mas a ideia é complicado é criar mais que coisas. a gente às vezes não tem tempo para escrever tudo que quer, né? Não tem como, né? O tempo é Exatamente. limitado e por mais que, sei lá, vamos supor que a gente tinha nada para fazer durante o dia, só escrever, mesmo assim ia faltar Mesmo tempo, assim, né? Pra... às vezes eu gasto o dia inteiro para escrever um capítulo para que esse capítulo seja bem coerente com o resto da história. E é assim Uhum. mesmo. É melhor Sim, demorar e criar algo bom do que fazer de qualquer jeito. ah, sim. Então, com certeza, isso aí seria até uma falta de respeito para os leitores. Tem que lapidar bem a história para que seja uma história Sim. boa de se ler. É, e com o passar do tempo, a régua vai subindo, né? Expectativa, porque, Exatamente. vamos É aí colocar que assim, eu no tenho que tomar primeiro cuidado. livro, ninguém espera nada, porque o primeiro livro você não tem nada ainda publicado. Já no segundo, pô, tem que ser acima do Tem que primeiro, manter o e por nível, aí ou vai. manter o nível, pelo É, menos. pelo menos manter e surpreender de alguma forma ali depois. E isso é até pra gente, pros próprios criadores, que a Sim, gente, porque a gente se pô, cobra, né? cara, a gente se cobra. Na verdade, acho que a pessoa que mais cobra é a gente mesmo. Sim. São nós mesmos. E acaba que com Uhum. tanta cobrança, de vez não pode rolar nada. Só que aí acaba, você vai perder do mesmo jeito. Então a Sim, ideia sim. é, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar numa boa história e vamos se manter o nível, Uhum. pelo menos. A ideia é essa. Sim, sim, né? Eu te entendo. E, Júnior,
como que está com planos desse segundo lançamento? Você está quase acabando, terminou de escrever? A gente sabe que tem várias etapas após a escrita, revisão e tudo mais. Tem algum plano? Você tem alguma meta de lançamento do segundo livro? Esse segundo livro, eu pretendo primeiramente só publicar de forma independente, porque também vai funcionar como leitura beta, para mostrar, para ver se Uhum. a galera tá curtindo e tal. Obviamente, quando eu terminar de escrever tudo também, eu vou mostrar para os meus amigos para ver se tá tudo Sim. certo, se a história para eles é boa, primeiramente ser boa e Uhum. fazer sentido e tal. Dependendo do resultado, eu posso revisar, posso escrever de novo ou já publicar, mas a ideia é publicar de forma Uhum. oficial. Toda ideia que eu estou botando no papel, eu já quero publicar de forma oficial. Isso aí sempre vai ser a meta. Uhum. Sim, sim. Tipo assim, daqui para frente vai ser assim, né? Vai ser dessa forma. E, e assim, expectativa de quando? Você tem um quando na sua cabeça? Quando que sai? Eu queria até, pelo menos até o final desse ano. Essa é a minha Ainda meta. esse ano, ainda esse Ainda ano. esse ano, no final desse ano. Que eu comecei exatamente, foi um pouquinho depois do final da Segunda Guerra Mundial, de eu terminar de escrever. Só que aí eu dei o tempo para revisar, para publicar, para me preocupar com isso. E ver as primeiras Uhum. impressões. Como todo mundo começou a Sim. curtir, eu falei, olha, então eu já realmente Já vai pro próximo, né? já me dá uma coragem para Para continuar, começar. né? Então esse já está demorando mais, no final do ano vai completar um ano e meio, mas eu prefiro, Uhum. como eu te falei, eu prefiro que demore e seja uma coisa Ah, boa sim. do Do que que. lançar às pressas, né? Agora eu entendo George R. R. Martin, que está demorando uns 12 anos para publicar o próximo livro. Mas Não, é isso, aí a nem gente quer tanto, fazer né? uma coisa. Não entendo, mas a gente quer fazer uma coisa boa, realmente. Então é aquela Sim, coisa. entendi. E aí pegando um outro viés, né? O viés do júnior leitor. Como que é seu hábito de leitura? Eu imagino que assim, isso deve ter sido algo recorrente na sua vida, até por gostar bastante de história, está muito ligado a ler bastante, né? Como que é o Isso. seu hábito, né, de leitura? Como que é? Cara, se eu te contar que eu consigo, já tô atualmente lendo 6 livros ao mesmo tempo, tu acreditava? Que pra mim é tipo capítulo de série, tipo assistir série. Sim, vários ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a série a gente vê um episódio e vai pro outro. Vê outro episódio de outra série, depois volta pra cá. É a mesma coisa, eu tipo leio no máximo 50 páginas, que dá uns 2, 3 capítulos de livro, e aí eu passo Uhum. pro próximo e tal, tal, tal. É bom que isso exercita a minha mente, exercita a minha memória. Sim, sim. A gente lê vários estilos, eu gosto de ler vários estilos. Atualmente eu tô lendo dois de fantasia, um ficção científica. Eu terminei um policial agora, Uhum. e a maioria é fantasia. E aí eu comecei outro policial agora. É bom a gente misturar os estilos pra gente abranger mais a mente e tal. Obviamente, ler o que Uhum. você gosta, Sim. mas é bom, porque isso exercita principalmente a criatividade. E aí Não, total, para isso quem é me ajuda. escritor, isso é essencial, né? E isso, além de tu praticar leitura, estudar as palavras, isso exercita a criatividade. Assim como às vezes eu estou escutando uma música, já ouvindo a música, eu tenho ideias de uma história. Sim, E isso sim. atrela a uma experiência de leitura mesmo. E principalmente eu estou dando mais. Desde que eu comecei a escrever e publicar, eu dei mais valor à literatura nacional. Porque realmente é muito difícil Uhum. vender um livro nacional atualmente. Sim. Porque, infelizmente, a literatura nacional ela não é tão valorizada. Então eu Uhum. comecei a valorizar mais, a ler mais literatura nacional. Atualmente, Uhum. de 6, eu tô lendo uns 4 nacionais. E tem É, muita história boa. tem. É isso que eu falo. Acaba que, além de ter muita história boa, a gente consegue livros, é, às vezes.
localizados, né, que se passam em cidades, regiões brasileiras que a gente conhece. A gente consegue ter Uhum. contato com o autor, que é uma troca legal ali depois da leitura, você compartilhar uma experiência. A gente consegue encontrar livros, às vezes, mais baratos, em promoção. Muitos estão no Kindle Unlimited, por exemplo. Então, tem vários mecanismos que a gente só não lê porque não quer, porque tá aí, tem muita opção. Exatamente. Questão de valorização, a gente não foi educado para ler literatura nacional. Infelizmente. É, Infelizmente, porque quando a gente fala de qualidade, já bota nos Estados Unidos, já bota na Europa, obras sim. de lá, e acaba esquecendo daqui das coisas. Por exemplo, quando a gente é mesmo criança, a gente lê os contos de fada Pinóquio, o das Meninas Frozen, só que são obras de fora. Uhum. Não são obras aqui. Sim. Aí, por exemplo, poderíamos ter aprendido mais sobre o folclore brasileiro, que tem uma dose de fantasia. Não é tão valorizado quanto os contos de fada. Isso pegando um exemplo. E Eu quando mais a gente vejo, cresce, mais tem isso. eu vejo que é muito cultural, né? Porque o crescimento da literatura, principalmente independente nacional, veio com a tecnologia, né? Veio com a autopublicação, com diversos mecanismos da gente, aos trancos e barrancos mesmo, disponibilizando o livro para quem quisesse ler, porque algumas décadas atrás, né? Décadas não, poucos anos atrás, estava muito centralizado as grandes editoras, que vão valorizar poucos nomes daqui, né, os nomes mais clássicos, ou uma literatura internacional. Né? Um exemplo bobo, né? Sei lá, quando eu tinha 10 anos de idade, me foi apresentado Harry Potter, né? De uma escritora Uhum, britânica. Agora, se me fosse apresentado, sei lá, por exemplo, sabe, Filhos do Éden do Eduardo Spohr, por exemplo, que é daqui, uhum, nacional. Assim, né? Independente do ano de lançamento, mas se fosse me apresentado, né, assim, com muita publicidade, com venda, com muito marketing em cima, uma literatura nacional. Eu ia crescer amando literatura nacional. E eu falo literatura, assim, literatura de ficção, de entretenimento, né? Porque muito uhum. da literatura que é apresentado para a gente é os grandes clássicos, é para fazer um vestibular, fazer uma prova e tal, não é aquilo que você lê muito por lazer, né? Então, acho que agora que está mudando um pouco, né, o jogo, Sim. vamos colocar assim. O bom é a gente, eu, por exemplo, o meu Instagram, eu tenho um Instagram que fala de livros. Eu estou sempre Sim, também falando de literatura nacional para incentivar a galera a ler. Não só o sim, meu sim. livro, como outros livros. Que o meu livro, por exemplo, ele pode ser uma porta para a literatura nacional daquela pessoa. Que vê, tipo, olha, no Brasil também tem coisas boas. Assim como algumas obras de literatura pode ser uma porta de entrada para o meu livro. Exato, é uma Para dar troca. uma Todo mundo chance ganha, para né? uma troca. Exatamente. A gente ganha de forma positiva para nossa mente, a gente adquire Sim, conhecimento e a gente valoriza nosso país. Assim como o nosso país enriquece com isso. sim. Não, faz total sentido que eu costumo, né, pensar o seguinte, né? Quando a maré tá baixa, todo mundo tá baixo. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Então, quanto Exatamente. mais pessoas lendo o livro nacional, mais vão ler o meu livro, vai ler o seu livro, mais a gente vai ter possibilidades, né, num próximo lançamento. Então, isso incentiva a literatura nacional, principalmente a independente. Eu acho que é ótimo, né? São elos que a gente tem que fazer, porque todo mundo ganha, né? Eu também tenho preferenciado muito os livros nacionais, até porque eu sou muito assim, se eu estou lendo um livro, eu gosto assim do livro, eu busco o autor no Instagram, eu começo a seguir ele, vejo que a pessoa, pô, é uma realidade muito próxima. De repente você até trocou uma ideia. Então, é uma experiência Exatamente. muito além da história em si. Né? Você consegue Uhum. trocar uma ideia. Eu ainda tenho, né, vamos colocar assim, uma vantagem que eu venho e chamo a pessoa para conversar comigo, né? Eu tenho um podcast como uma É. desculpa, né? Ainda tem esse ponto. Não, Então, é muito legal isso. e eu adoro falar com os leitores do meu livro sobre a história, porque além de Sim. os feedbacks me ajudar a evoluir como escritor, eu gosto de falar Uhum. sobre isso, eu gosto de falar sobre a obra que eu criei. E isso, claro, Uhum. isso pode ser para qualquer autor. Eles vão gostar de falar do livro deles, isso e Sim. acaba sendo um debate bacana, porque estamos falando de literatura nacional. E acaba que o autor ganha muito com isso, porque a gente recebe vários feedbacks, o que, que poderia melhorar. Alguém comenta, eu Exatamente. esperava que o personagem X
ia fazer tal coisa, tomar tal atitude, ele foi por outro caminho. Aí você começa a pensar, se questionar. Isso é Foi uma boa para um, ideia. para um desenvolvimento é muito importante, né? Para uma evolução do autor, é muito legal. E acaba que, pô, tem outros ganhos também. A gente faz contatos, amizades, a gente Claro. cresce e aprende muito mais. Eu acho que só assim só tem vantagens, né? Eu acho que o único lado ruim é que ainda não é muito bem reconhecido, né? Ainda não é muito bem É, remunerado. A gente vai meio que aos trancos e barrancos, mas às tem muita coisa vezes a boa, né? gente até, às vezes a gente acorda no maldito, tipo, nossa, eu cansado de tentar vender e eu É, não consegui, mas depois passa a gente, não, bora vender. é, Bora mostrar que é uma história boa e quando uma pessoa reconhece que é uma história boa, a gente dá o gás de novo. com Então é troca isso, é pergunta, não né? Com desistir. feedback, a gente dá esse gás, isso é verdade. E, bom, Júnior, eu queria, antes da gente encerrar, pedir uma indicação de um livro que você indica para os nossos ouvintes, um que te marcou Como, bastante, um que você acha legal. como a gente está falando de literatura nacional, eu vou indicar um livro nacional. Sim, Tem legal. um, eu tenho até aqui com ele, deixa eu pegar rapidinho aqui. Tá. Esse aqui. O Alto da Maga Josefa, livro da Paula Hum, Silveiro. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram. É uma mistura. Se passa no Nordeste brasileiro, em todo o Nordeste, onde uma uhum. dupla, que é um caçador de demônios, e uma maga, que é a filha do diabo. É uma mistura de O Alto da Compadecida com o sobrenatural. É Que legal, muito bom esse mistura livro. interessante. É esse tipo de cenários que me chama a atenção, Aham. sabe? São dois Olha que cenários legal. improváveis. E a É um capa bem livro, bonita, por sinal, né? é um Bem livro colorido, bem de. chamativo. A narrativa é episódica, então Uhum. cada capítulo tem uma mini história, mas tem uma história ao todo. É um Uhum. livro muito engraçado, porque mistura o humor nordestino, como o Alto da Compadecida mesmo, e até dos Uhum. filmes brasileiros. E tem uma pegada fantasiosa porque eles estão lutando contra monstros e demônios. Então é Uhum. um livro que eu recomendo fortíssimo para ler. Não, que legal, ótimo, ótima sugestão. Ô, Júnior, obrigado, queria agradecer a sua participação aqui, foi ótimo conversar sobre você, sobre o seu Eu que livro, agradeço. espero que você tenha gostado também, e vamos trocar ideia, porque quando lançar o segundo, se você quiser, a gente vem aqui e fala sobre ele de novo, Beleza. e E desejo sucesso. vamos falar também, quando você lê o livro da Segunda Guerra Mundial, que eu aposto que você vai adorar. Não Não, só eu tenho você, mas certeza. toda a galera que lê, eu aposto que vai adorar. Não é modéstia à parte, mas é uma história boa. Isso aí eu lhe garanto que é uma Sim. história boa. E é isso. Obrigado Ah, pela atenção, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do meu livro e falar da literatura. que bom, obrigado, eu que agradeço. E como recado final, né, Júnior, você falou aqui algumas vezes durante o episódio que você tem um perfil que você basicamente publica sobre literatura, que é o Júnior underline Lima underline autor. É esse perfil? É, isso é no Instagram e no TikTok. No TikTok também eu Ah, posto legal. vídeos falando de livros e tal, e Sim. cultura pop. Que bom. Beleza, obrigado. Um abraço. Até mais, Júnior. Tchau, tchau.